Olá! Você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje estou com o tema Tudão Consulente, Tudão dele ou dela hoje, e eu vou falar, pensamentos secretos dessa pessoa, o que essa pessoa pensa, mas não revela para ninguém, tá? Sentimentos e atitudes dessa pessoa aí em relação a você, consulente. Então já vai fazendo aí a sua mentalização, já pensa nessa pessoa especial que você quer saber e escolha aqui, a sua opção. A primeira opção é o cristal azul e a segunda opção, o cristal amarelo. Se você quiser saber de mais de uma pessoa, você pode escolher um cristal para cada pessoa. Fiquem à vontade aqui quanto à escolha. Faça da forma que a sua intuição pedir. Já quero lembrar que eu não faço leituras particulares, somente essas aqui no canal, que são coletivas e gratuitas para vocês, e que os vídeos não têm prazo de validade, são para o momento que você encontra. E você que está chegando aqui hoje, que está me conhecendo aqui agora, te convido, venha fazer parte da nossa família Fênix Oráculos, porque todo dia tem leitura nova aqui no canal, a partir das 17h30, tá, gente? Horário de Brasília. Hoje estou vindo mais tarde um pouquinho, né? Que hoje eu tive alguns contratempos, gente. De manhã também, né? No vídeo da manhã também eu vim um pouquinho mais tarde, tá? Mas o horário normal aqui do canal continua sendo às 17h30, tá, meus amores? E eu já vou começar aqui, para quem escolheu o cristal azul. Vamos lá, então, pessoal do cristal azul. Já mentaliza aí a sua pessoa, traga a energia dele ou dela aqui agora para sua leitura. Vamos ver. Então, mentaliza. Vamos lá, tudão dele ou dela hoje, tarô. Vamos começar aqui com os pensamentos secretos. O que essa pessoa pensa secretamente e não conta pra ninguém, nunca te conta, não conta pra ninguém, consulente. Vamos lá. Tarô, pensamentos secretos dele ou dela aqui em relação ao consulente. Vamos ver aqui agora. Tá saindo a carta do navio, não, do 6 de espadas. Olha, essa pessoa está pensando no afastamento. As de paus e a carta do as de espadas. Então, olha só. Essa pessoa está pensando no afastamento. Pode ser que tenha se afastado de você. Aqui que vocês estejam, né, aqui afastados. Pode ser que a pessoa tenha, assim, afastado um pouco para resolver alguma pendência dele, alguma situação aqui dele. Mas, secretamente, essa pessoa já está pensando aqui, num início ou num reinício, consulente, com você. Então, aqui, mesmo para quem está afastado, gente, secretamente essa pessoa já está pensando em voltar, tá? Então, mesmo que tenha se afastado já há algum tempo, ou então que seja recente, não importa, a pessoa lá, secretamente, já está pensando em vir. E aqui está me mostrando, uma pessoa movida pela paixão, e aqui uma pessoa querendo voltar, mas com tudo esclarecido. Tá? Então, ele está pensando assim, ainda que tenha ficado aí um pouco longe, ainda que esteja um pouco longe, hoje essa pessoa já pensa nisso, né? Em voltar, em esclarecer as coisas. Vamos ver o que mais. Vamos tirar mais duas aqui nesse outro deck das menininhas. Vamos ver o que mais vem aqui para você. Pensamentos secretos, tarô. Rei de copas, tá pensando no sentimento que tem por você, consulente. E aqui tá saindo, que essa pessoa é fascinada por você. Tem uma verdadeira fascinação, né? E tá pensando nisso. No tanto que gosta de você, no tanto que tem vontade de estar junto. E aqui, 10 de paus. E no tanto que tá custoso o distanciamento. Aqui mostra uma pessoa que carrega um fardo nas costas. Uma culpa, talvez até a culpa de vocês estarem afastados seja da pessoa, seja dele, tá? O 10 de paus, gente, mostra um peso, né? Às vezes um peso na consciência, um peso, né, da pessoa carregando, né, uma situação difícil. Então, aqui, a pessoa que tem sentimentos e tem que ficar longe, não é fácil, né, aqui. E ainda por cima se sentindo culpado, porque aqui, em muitos casos, pode ser que ele tenha se afastado aí por um momento, consulente. Mas, tá, assim, pensando bastante nisso. E como eu falei, já pensando numa volta aqui, numa forma de voltar. Deixa eu tirar duas com o baralho cigano também, pra gente complementar.
Pensamentos secretos. Pensamentos secretos, tarô. Olha, carta do sol, gente. Aqui no baralho cigano. A pessoa querendo esclarecer alguma coisa. Como eu falei, né? Se é para ter um início ou um reinício, que seja com tudo esclarecido. Ó, o livro aberto. Então, olha, consulente, se a pessoa está pensando lá secretamente, na hora que vir falar com você, de esclarecer tudo, de resolver tudo, de acertar a situação de vocês. Não está falando para ninguém isso aqui ainda, são pensamentos secretos, mas já está planejando, ó, e vai ficar assim, vai abrir o jogo, tá? Pelo que eu tô vendo aqui. Inclusive pode declarar o sentimento que tem, se ainda não fez isso. Se ainda não declarou, né? Pode declarar o sentimento que tem aqui também. Mas vamos ver uma energia geral e o que essa pessoa vibra hoje em relação ao consulente. O que está vibrando? Vamos ver aqui. A carta da sacerdotisa, ó. Aqui tá me mostrando uma pessoa que age um pouco misterioso, consulente. Aquela pessoa que às vezes, né, não demonstra muita coisa, que fica ali meio que escondendo, parece, né, que tá ali, sabe, parece que não tá ligando pra nada, mas não, ó, é apenas assim, o jeito da pessoa desse momento, consulente. A sacerdotisa mostra uma pessoa misteriosa, uma pessoa que não deixa você saber o que tá pensando, que você não consegue decifrar, tá, mas tá assim, voltando-se para dentro, tá usando a intuição dele, até para pensar aqui na situação de vocês, tá? Talvez isso aqui seja por pouco tempo, esse mistério, né? Porque pelo que eu tô vendo aqui, ó, a pessoa já tá pensando em esclarecer as coisas. Então, não vai durar muito tempo, né? Esse mistério. Mas vamos ver aqui os sentimentos também? Então, vamos lá. Vamos perguntar também sentimentos. E os sentimentos dele ou dela hoje pelo consulente, já que tá, né, ali escondendo o jogo, deixa eu ver. Sentimentos, tarô, sentimentos dessa pessoa aí em relação ao consulente, vamos ver. Olha, tá saindo aqui a carta do imperador, gente, uma pessoa orgulhosa, né, aqui. Deixa eu ver o que mais, calma. Cavaleiro de Paus, ó, tem bastante paixão, desejo, atração, química. Que mais? Sentimento, as de copas, olha aí. É um sentimento que transborda, gente. As de copas mostra um sentimento assim, muito grande, porque ó, a água no tarô significa sentimento, emoções. Olha quanta água que tem nessa cartinha aqui, ó. E aqui tem até uma cachoeira, né, ó. Então, essa pessoa tá sentindo que é o momento de ter um início ou reinício amoroso com você aqui. Tem bastante sentimento para te oferecer. Não é só paixão, atração, como eu falei aqui, mas tem também emoções aqui, tá? Tem amor aqui também. Não é só um sentimento, vai assim, mais carnal. Não, tem um sentimento completo aqui, consulente, tá? Ainda que essa pessoa seja um pouco, como eu falei aqui, um pouco assim, tem um ego elevado, um pouco teimoso, dificuldade de dar o braço a torcer, sentimentos aqui não faltam. Mas eu vou perguntar também aqui nesse outro deck das menininhas, vamos ver também aqui. Sentimentos dele ou dela aqui, aí pelo consulente. Hoje, qual que é o sentimento dessa pessoa? 8 de espadas, tá sentindo um pouco de medo de te perder, consulente, aqui. Um pouco de receio também, como eu falei, é uma pessoa que tem bastante sentimento, não vai querer perder. Ó, apego também, 4 de ouros. E aqui, gente, pode estar sentindo que não entregou para você tudo que você merecia, porque o 4 de ouros mostra uma pessoa avarenta. Aquela pessoa que muitas vezes tem o sentimento, mas tem dificuldade na entrega. Né? Como assim, Fênix? Não consegue se abrir, não consegue entregar da forma como deveria. Por isso que aqui, ó, saiu que a pessoa tá pensando, né? Em abrir o jogo, como eu falei, até em fazer revelações aqui. Porque não deve ter feito aqui ainda, na maioria dos casos, né? E não é que não fez porque não sentia. Não fez porque orgulho, ego, aqui ó, apego.
aquela pessoa que tem dificuldade em entregar, guarda só para ele o sentimento, né? Mas aqui, gente, já tá sentindo, né, que precisa agir diferente, até por medo, ó, de te perder aqui, né? Tá se sentindo já sem saída aqui, né? Como se não tivesse outro jeito de falar, não, agora eu vou ter que mudar um pouco, né? Mostrar o sentimento que eu tenho. Deixa eu tomar uma aguinha, gente, só um minuto. O que mais? Vamos ver aqui também. Com o baralho cigano. Sentimentos, baralho cigano. Olha, a carta dos pássaros. Então, essa pessoa tá querendo... E a carta da criança, ó. Tá sentindo que é um momento de se comunicar com você. De buscar uma comunicação. De falar que ainda tem, assim, um sentimento de vocês terem um futuro, de vocês terem algo ainda aqui a dois, uma prosperidade a dois. Essa pessoa ainda acredita, né, num futuro a dois aqui com você e já tá achando que é o momento de vir falar isso, tá, gente? Por mais que seja, como eu falei aqui, um imperador, uma pessoa orgulhosa, por mais que esteja se mantendo um pouco misterioso, ele já tá sentindo que é o momento de vir conversar com você, que não tem saída, ó. Tá sentindo um pouco de medo, inclusive, de te perder, viu? Tá achando que se perder, de repente, aqui o momento, né? Pode colocar a coisa a perder aqui, tá? Mas então, vamos ver se vai ter atitudes. Eu vou perguntar aqui das atitudes. Vamos lá. E as atitudes? Tarô, dele ou dela aqui em relação ao consulente? Vamos ver. E as atitudes, que hoje é tudão, né? Atitudes é o que a gente mais quer, né, consulente? Vamos lá. Atitudes, tarô, dele ou dela aqui com consulente. Vamos ver então as atitudes dessa pessoa aí com você. Desse ser de luz. Vamos lá. Tá saindo aqui, ó, a carta. Ai, gente, eu tô com medo, hein? 8 de espadas de novo. Olha aqui, 8 de espadas aqui. 2 vezes 8 de espadas, ó. A pessoa se sentindo sem saída, inseguro. Acho que vai ter atitude. Exatamente, ó. Carta do eremita. Talvez esteja um pouco distante nesse momento, mas já tá com medo. Tá achando assim, ó, que se permanecer distante, pode te perder, entendeu? Tá achando que, né? Talvez já deu o tempo aí de distanciamento. E a carta da morte. Então, a morte me fala do quê? De uma transformação, gente. Da pessoa já achando assim, não, eu tenho que vir diferente, eu tenho que agir aqui, porque senão vou acabar ficando sem, né? Então, essa pessoa aqui vai ter uma atitude assim, até para mudar isso, tá? Mas deixa eu tirar mais 2 aqui para ver se sai mais informações. Atitudes. Aqui com o deck das menininhas. Deixa eu ver se complementa aqui para mim. 8 de ouros. Está estudando, né? É que todo imperador, ele gosta de planejar primeiro, né? Para depois agir. Ó, 2 de espadas. Então, assim, ó. O que eu tô vendo aqui é que essa pessoa vai ter atitudes, consulente. Porém, olha só. Ele ainda pode ficar um tempo distante de você. Por quê? Deixa eu te explicar. Porque é uma pessoa que gosta de planejar tudo primeiro, de pensar em tudo primeiro, sabe, montar toda uma estratégia primeiro. Imperador funciona desse jeito. Ele só vai fazer a movimentação na hora que ele tiver certeza de que a coisa tá favorável pro lado dele, de que a coisa tem chance de fluir de uma forma positiva. Porque os imperadores, gente, têm essa característica de ter o ego elevado, de não gostar, né, de dar o braço a torcer. E principalmente, ó, de não querer levar um fora, de não querer levar uma invertida aqui. E essa pessoa, ó, tá com muito medo disso acontecer. Saíram 2 cartas aqui na sua leitura de hoje, me mostrando que essa pessoa pode estar inseguro em relação a isso, a se movimentar e de repente dar com os burros na água, né? Como a gente costuma dizer, dar com os burros na água. Como assim, Fênix? Não conseguiu o que ele quer. Chegar em você e você não aceitar ele, vir com uma proposta e achar, né, que tá cheio de amor para dar e você não querer receber, consulente.
tem uma insegurança aqui. Tá? Talvez até por culpa dele mesmo, dele ter se afastado, dele ter demorado, né? Mas então, por isso que vai atrasar aqui um pouco essa procura. Eu vejo essa pessoa estudando todo, né, aí o procedimento dele, olhando como é que você tá, como é que você pode agir, buscando desvendar todas as possibilidades, entendeu, consulente? Para depois agir, tá? Mas deixa eu tirar duas aqui com baralho cigano também, vamos ver se tem mais alguma informação. Atitudes, baralho cigano, dele ou dela aí com consulente. O que mais que essa pessoa vai agir, né? De que forma? Ó, carta do coração, vai investir no sentimento que tem. Mas como eu falei, gente, com tudo pensado, com tudo planejado, ó, abertura de caminhos. Vai ter essa atitude aqui, ó, de querer abrir os caminhos pro amor aí com você. Porém, com muito cuidado vai ser aqui. Com muito cuidado, com muita cautela, porque como eu falei, imperador nenhum, gente, quer levar uma invertida, quer levar um fora. Aliás, ninguém quer levar fora, né? Mas imperador, gente, é uma coisa assim, né? A mais, acima da média, porque eles ficam muito ofendidos, né? Então, assim, a pessoa vai primeiro planejar todo o esquema dele, para depois vir com a proposta. Então, aqui, gente, pode ser até que demore um pouquinho, né? Apesar da pessoa estar aqui sentindo a sua falta e tudo mais, ter sentimentos, aqui pode demorar um pouquinho, tá? Quando vem rápido eu falo, vocês que me acompanham aqui no canal já sabem. Aliás, ontem eu fiz uma leitura trazendo o pêndulo para vocês, né? Quem gosta do pêndulo, se você não assistiu ainda, pode dar uma checada aí que eu trouxe, né? Pra gente ter né, mais ou menos aí um parâmetro, né? Então, aqui tá dizendo pela consulta que vai demorar um pouquinho. Se você não viu o vídeo de ontem, dá uma checada aí no canal, né, que você vai ver, né? Tá lá, talvez também vai sair que não vai ser tão rápido, né? Mas vem, gente, o importante é que vem, ó, e que a pessoa tem sentimentos por você. Às vezes, como eu falei, né, bate uma insegurança, mas sentimentos aqui eu tô vendo que tem, tá? Agora, eu vou tirar para você a mensagem do aconselhamento do baúzinho. Vamos ver o que vem. Uma mensagem aí para você, consulente. Qual é o recadinho para eles? Olha só. Para escalar uma montanha, basta levar o essencial. Na vida, a bagagem cheia de supérfluos nos impede de chegar à felicidade. Analise o que é essencial para essa conquista. Então, assim, tenta tirar o foco do que não importa, do que é supérfluo, do que você pode, né, não precisa fazer questão, né? Então, aquela coisa que você, não tem problema se eu não tiver isso, não tem problema. Então, ó, tira o foco do que é supérfluo, consulente, e foca no que é essencial. Então, mantém ali, ó, o que você não pode abrir mão. Agora, o que não for tão importante assim, abra mão, consulente, né? Deixa, né, a coisa aí de lado. Por quê? Porque assim vai ficar mais fácil para você escalar essa montanha ou para você conseguir o que você deseja. Pensa nisso aí com carinho. O que você pode abrir mão que não vai te fazer falta aí no relacionamento, ou então, né, de repente, na hora que a pessoa vier conversar com você. E o que você não pode deixar de ter, né? O que você não pode abrir mão. Então, pensa nisso, tá? Já que tá pedindo aqui no baú, né? Muitas vezes as mensagens aqui auxiliam, tá, gente? Então, ó, pensa no que é essencial para sua conquista, que você não pode abrir mão, tá? E se você gostou dessa leitura, deixa seu like aqui para mim, compartilha o vídeo com mais alguém se te ajudou, porque assim vocês também me ajudam, né? A chegar a mais pessoas, né? A ajudar mais pessoas também. Então, vai compartilhando aí, consulente, deixa o like também, que é importante aqui pro canal. E eu vou passar agora lá pro cristal amarelo. Vamos ver o que vem pro pessoal do amarelo. E agora para você que escolheu aqui o cristal amarelo, consulente. Então, mentaliza a sua pessoa. Vamos ver tudão, né? Aqui dele ou dela hoje, aqui em relação a você. E eu vou começar, meus amores, ó, com os pensamentos secretos. Aqueles pensamentos, né, que a pessoa não revela pra ninguém, né? Que não pensa, mas não fala pra ninguém. Vamos ver aqui, pensamentos secretos, tarô.
dele ou dela aqui em relação ao consulente. Quais são esses pensamentos hoje, né, dessa pessoa aí em relação ao consulente? Vamos lá, vamos descobrir aqui agora, ó. A carta da roda da fortuna. Olha, essa pessoa pensa secretamente que vocês estão destinados, ó, a estarem juntos. Mas, Fênix, a gente tem muitos altos e baixos, a gente vive brigando, depois volta, depois briga. Gente, ó, mesmo com altos e baixos aqui, tá? Que a carta da roda também fala de altos e baixos. Então, assim, mesmo que você estiver passando, já tiver passado por esses altos e baixos, ó, essa pessoa que acredita que vocês estão no destino um do outro, que vocês são do destino um do outro. E tá pensando isso secretamente, ó, não vai te falar, mas tá pensando, né? E que vocês têm um novo ciclo aqui, ó, para vivenciar, mesmo tendo essa questão aí, né, dos altos e baixos, como eu já expliquei, ó. Que mais, ó? Carta do 6 de paus. Essa pessoa pensa secretamente em sair vitorioso, em receber um confete, sabe, consulente seu. Como assim, Fênix? Ser reconhecido por você, que você reconheça o valor dele, que você elogie, que você, sabe, mostre, né, que você tem uma admiração por ele, entendeu? Então, essa pessoa, ela pensa nisso secretamente, de ter esse novo ciclo, de ser elogiado por você aqui, de você perceber o valor dele. E aqui, ó, tá saindo 3 de ouros. E essa pessoa pensa também em se dedicar mais a você, em se dedicar mais ao relacionamento, claro, né? Até para poder receber, né? Aqui os elogios, né, consulente? Vai ter que fazer por merecer, né? Então, essa pessoa pensa secretamente nisso, que vocês ainda vão ter essa nova fase, que vocês ainda vão ter esse novo momento. Por mais que no momento agora, às vezes, a coisa pode não estar, né, 100% positiva, pode não estar muito boa no momento, a pessoa, ele pensa secretamente em ter um novo patamar aí, né? Uma nova realidade com você aqui. Essa pessoa pensa nisso, tá? E o que mais? Vamos ver aqui com o deck das menininhas também. Pensamentos secretos, tarô, dele ou dela aqui em relação ao consulente. 9 de ouros. Olha, o 9 de ouros fala de plenitude, da pessoa que muitas vezes se dedica muito a situações assim pessoais dele, às vezes até age de uma forma um pouco egoísta. Então essa pessoa secretamente também pensa nas coisas dele, ó. Pensa em ter, né, aqui um futuro, né, como eu falei aqui com você, um destino com você, mas ele também pensa que ele precisa planejar esse futuro, que ele precisa, que aqui tá saindo 3 de paus, ó, que me fala de um planejamento, sabe? Então essa pessoa pensa assim, que ele tem que estar pleno para esse futuro, que ele tem que planejar primeiro. Olha, consulente, sinceramente, essa pessoa acha que ele tem que primeiro resolver a vida dele para poder te oferecer esse futuro e para poder ser reconhecido por você. Então aqui pode ser uma pessoa que às vezes você até acha, né, que a pessoa pensa muito nele, só nas coisas dele. Mas é porque ele acha que ele tem que ter uma plenitude, que ele tem que ter uma estabilidade financeira, uma estabilidade profissional, para então poder ter esse futuro com você, para poder se dedicar mais a você. Essa pessoa aqui, muitas vezes, pode passar a impressão de que é egoísta, de que só pensa nele, nas coisas dele. Por quê? Porque ele está deixando, talvez aqui, ó, para o futuro relacionamento, quando deveria equilibrar, né? E tem muita gente que é assim, né, meus amores? Tem gente que às vezes tem essa ideia, né? Fala, não, primeiro eu preciso me estabelecer, ter uma condição X, né? Aqui uma condição, né, Y, sei lá, né, alguma coisa que a pessoa pensa ali, para depois me dedicar à área amorosa, para depois me dedicar, mas é com ela que eu quero estar, é com ela que eu me visualizo, é com ela que eu vou ter um destino, um futuro.
É um pouco complicado, né, essa forma de pensar, mas aqui eu vejo que essa pessoa pensa secretamente assim, viu? Planeja esse futuro, ele acha que depende assim dele planejar, né? Que talvez ele tenha que garantir isso, essa plenitude para vocês. Que mais? Vamos tirar duas aqui com baralho cigano também. Pensamentos secretos dele ou dela aqui em relação ao consulente. Vamos ver. Opa, saiu uma aqui, deixa eu ver. Carta do Sol. Então ele acha que ele tem que esclarecer as coisas também com você. Talvez até venha te falar, consulente. Carta da Raposa, ó, tá te olhando de longe. Essa pessoa pensa em esclarecer as coisas, mas aqui também fala da pessoa que te observa de longe, né? Muitas vezes. Talvez esteja esperando o momento certo para poder esclarecer essas questões, como eu expliquei aqui. Porque aqui são pensamentos secretos, não é uma coisa que essa pessoa tenha te falado, ou que essa pessoa fale para os outros. Não, aqui é coisa que a pessoa pensa com ele mesmo. Então aqui, ó, mas ele pensa também em esclarecer. Pensa também que talvez seja importante falar isso também. Deixa claro isso para você aqui. Então tá pensando nisso também, viu, consulente? E o que mais? Vamos tirar uma energia geral aqui e vamos ver o que essa pessoa vibra. Deixa eu tomar uma aguinha, gente, só um minuto. Tô um pouquinho atacada da alergia, meus amores, me perdoem. É que o tempo tá mudando aqui na minha cidade de novo. Tô aqui em São Paulo, tá, gente? O tempo aqui, nossa, tá mudando de novo. Mas vamos lá. O que essa pessoa vibra aqui em relação ao consulente? Vamos ver hoje o que essa pessoa tá vibrando. Ah, carro, olha, tá querendo fazer uma movimentação já aqui, hein? A gente vai ver aqui as atitudes também, né? Mas aqui eu já tô vendo que a pessoa tá escolhendo o caminho que quer seguir. Então, por mais que se dedique a questões pessoais, também quer manter o relacionamento com você. Como eu falei, para essa pessoa você também é importante, mesmo que ele não tenha ainda deixado isso muito claro, tá? Você aqui também é importante para ele, tá? Mas aqui já tô vendo que vai fazer uma movimentação, viu, consulente? Deixa eu ver aqui agora os sentimentos. E os sentimentos dele ou dela aí? Por você, qual é o sentimento dessa pessoa pelo consulente hoje? Sentimentos dele ou dela, aí por você, vamos ver. A carta do Cavaleiro de Espadas. Deixa eu ver o que mais. Ele tá sentindo que ele tem que esclarecer alguma coisa. Eu não falei que essa pessoa ia vir falar para você? O 5 de paus. Olha, se vocês tiveram um desentendimento com essa pessoa, ele tá sentindo que precisa esclarecer isso. E o As de Espadas é o que tá saindo aqui, tá? Mas, Fênix, eu quero saber se a pessoa tem sentimentos por mim. Olha, tem sim, tá? Tem sentimentos por você, sim. Tanto é que eu falei aqui, né? Que a pessoa imagina um futuro, imagina um destino com você. Mas, ó, ele sente também que para que vocês tenham esse futuro, esse destino, ó, muita coisa aqui tem que ser esclarecida e resolvida. Me parece que teve algum conflito aqui, tá? E essa pessoa tá querendo resolver isso primeiro, para vocês poderem ter um reinício. Ai, desculpem, meus amores, como eu falei, né? Minha alergia tá atacando. Então, ó, essa pessoa tá achando isso, tá? Que precisa esclarecer primeiro, né? Esse desentendimento. Fênix, eu não tive nenhum desentendimento com essa pessoa. Então, pode ser um conflito interno, meus amores, da pessoa com ele mesmo, tá? Que ele acha que isso tem que ser esclarecido, tem que ser resolvido. Como eu falei, né? Aqui é uma pessoa que tem uma forma de pensar assim um pouco, talvez até diferente, né? Porque a pessoa acha, ó, que ele tem que estar pleno primeiro, que ele tem que garantir as coisas dele, sabe? Financeiramente falando, profissionalmente falando também aqui. É uma pessoa que é preocupado com isso, consulente. Não que esteja errado também, né, meus amores? Afinal de contas, ninguém consegue viver de amor, né? Ninguém vive, gente, por mais que a gente ame, né? Dinheiro, trabalho, estudo, né? Tudo isso
é importante, né? Tem que ser colocado. Mas eu acho assim, não precisa ser só uma coisa ou outra. A gente consegue equilibrar as duas. Mas tem pessoas que são um pouco complicadas nisso, né? Tem gente que pensa assim, ah, não, primeiro eu tenho que garantir, né, a minha estabilidade financeira, profissional, para depois eu investir no relacionamento. Às vezes a pessoa tá com essa ideia, né, aqui. Ainda quando é uma pessoa jovem, eu até acho que é bastante assim, a gente entende, né, compreensível se a pessoa pensar assim, e acho até que seja bom, né, a pessoa pensar assim. Mas depois de uma certa idade, gente, aí já, né, a gente tem que conseguir conciliar as coisas, porque senão, né, se você for ficar esperando uma coisa ou outra, o tempo passa, né? Então, quer dizer, se a pessoa for uma pessoa jovenzinha, tudo bem. Agora, se é uma pessoa aí que já tem mais de 40, 50, aí é melhor conseguir conciliar, né, meus amores? Mas vamos ver aqui também, vai. Sentimentos aqui com o deck das menininhas. 8 de espadas, então tá sentindo medo também, viu? De te perder. Ah, tá vendo? Tá sentindo. Ah, e arrependimento. 5 de copas. Olha aí. Então, tá arrependido já, né? De não ter esclarecido as coisas com você. Talvez de não ter resolvido quando pôde. Por isso que agora tá querendo esclarecer. Tá? Então, tem um arrependimento aqui, viu? Essa pessoa tá com medo de te perder. E aqui, ó, tá chorando o leite derramado. Tá assim, ah, por que eu não falei? Por que eu não esclareci? Por que eu já não conversei? Entendeu? Esse aqui deve vir conversar rapidinho com você, viu, consulente? Esclarecer as coisas aí com você. Deixa eu ver o baralho cigano também. Sentimentos, baralho cigano. Dele ou dela aqui pelo consulente. Olha, tá sentindo que ele tem que trazer a solução, não tô falando? Essa pessoa aqui é uma pessoa assim, sabe? Ó, e que tem que vir falar com você. Ele acha que ele que tem que resolver, essa pessoa aqui. Ele acha assim, não, eu que tenho que solucionar, eu que tenho que resolver. Ah, eu que tenho que ter minha plenitude, sabe? A pessoa acha que tá tudo ali, que é ele que faz, ele que acontece, né? Pra depois poder investir no relacionamento aqui, tá? E ó, e aqui ele tá sentindo que precisa conversar com você. Então, ó, pode ser que essa pessoa até venha lavar uma roupa suja com você, consulente. Porque além de estar pensando, né, em esclarecimentos, ele está sentindo isso também. Que é um momento. E o medo está fazendo com que essa pessoa queira se movimentar mais rápido, consulente. Não é? Quando a gente tem medo de perder, quando a gente tem medo de, né, de alguma coisa, aquilo parece que motiva, né, a gente a agir. E é o que eu tô vendo aqui, tá? Mas vamos perguntar das atitudes, né? Que assim a gente vai ter mais certeza. Vamos perguntar aqui pro tarô também. E as atitudes, tarô, dele ou dela aqui em relação ao consulente. Atitudes dessa pessoa aí em relação ao consulente. Vamos ver aqui também as atitudes dele ou dela. Tá saindo aqui, ó. Vamos ver? A carta dos 5 de copas. Mais uma vez, gente, o arrependimento. É a mesma carta que saiu aqui, ó. Então, ele tá arrependido, tá? Chorando o leite derramado. 4 de copas. Achando que pode não ter te valorizado da forma como deveria, tá? Essa pessoa aqui, ó. Carta da força. Tá arrependido de ter se segurado. Tá arrependido de não ter vindo falar com você. Tá arrependido de não ter entregado mais sentimento pra você, tá vendo? Porque ele pensava, né, que ele tinha que cuidar das coisas dele primeiro. Mas aqui, gente, eu já vejo essa pessoa arrependido por ter agido assim e querendo mudar, trazer, né, coisas diferentes aqui agora. Como eu falei, aqui muitos de vocês devem ter essa pessoa te procurando, a pessoa querendo falar com você, conversar sério com você, consulente. Aqui eu vejo essa pessoa assim muito vindo, sabe, arrependido, para falar que devia ter esclarecido antes, que devia ter conversado antes, ou pelo menos, né, meus amores, explicado a situação, né, aqui. Mas deixa eu ver mais aqui também, nesse outro deck.
Atitudes dele ou dela aqui. 7 de ouros ali, ele acha que tem a hora certa pra vir. Ele achou que tinha, né? A hora certa. Deixa eu ver. E o 10 de espadas. Então, gente, ó. Aqui a pessoa tá esperando o momento que ele achar mais oportuno pra vir ter essa conversa com você. Mas vai vir, tá? Porque aqui já tá me mostrando. É que o reloginho, tá vendo que o reloginho da Alice aqui tá derretido? Talvez até já tenha feito muito tempo. Mas a pessoa tá vibrando, ó, na energia da movimentação. Então aqui não deve demorar mais muito tempo. Talvez já tenha demorado, né? Para muitos de vocês aí. Tanto é que a pessoa tá arrependida de não ter se dedicado mais, ó. De ter ficado se segurando, tá? Mas agora vai vir conversar com você, pelo menos. Vai esclarecer isso. Como eu falei, tá sentindo que é a hora. Deixa eu ver aqui no baralho cigano também. Atitudes, baralho cigano, dele ou dela aqui. Ó, carta do caixão. Aqui fala de reinícios com transformação. Com mudanças. Essa pessoa vai tentar a sorte, ó. Carta dos dadinhos. Deixa eu tirar só mais uma. Essa pessoa vai tentar a sorte com você, consulente. Pelo que eu tô vendo aqui, vai vir falar com... exatamente, ó. Vai abrir o jogo. Ó a carta do livro aberto. Então, se ele estava guardando isso para ele, se ele estava guardando, sabe, essa questão assim, de achar que tinha que ter uma condição financeira, de achar que tinha que ter uma condição profissional, um status, sabe, aqui uma plenitude primeiro, ele vai abrir o jogo aqui com você, viu? Vai te chamar para essa conversa, para lavação de roupa suja, e vai querer deixar tudo às claras, ó, pelo que eu tô vendo aqui. Tá? Porque a pessoa se arrependeu já. Saiu 2 cartas do 5 de copas, gente. É uma pessoa que tá arrependido, talvez até de não ter falado antes. Por que não falou, né? Quando teve, de repente, a oportunidade, por que não falou? Olha, eu tô achando que eu tenho que resolver primeiro. Porque às vezes, né, gente, conversando... Às vezes até chega num acordo, você podia combinar com a pessoa, eu espero um tempo, a gente pode se relacionar de repente um pouco à distância por tanto tempo, por determinado tempo. Se conversa, chega num acordo. Agora, se não conversa, se não fala nada, né? Aí a coisa complica, né? Que a gente não sabe às vezes o que pensar também. Mas aqui, ó, o que eu tô vendo é que essa pessoa vai querer esclarecer, vai querer conversar com você. Coisa que ele não fez antes aqui, tá? Depois você me conta, consulente. Ó, aqui tá dizendo que já demorou. Então, se já demorou e a pessoa tá na energia do carro, não deve demorar mais muito tempo aqui, não. Porque já deu, né? Já demorou já. Mas vamos ver aqui no baú. Um aconselhamento agora para você do cristal amarelo. Qual é a mensagem para eles, baú, hoje? Vamos ver. Ó. Abra novos caminhos. Você tem potencial e está deixando escoar as oportunidades. Está perdido num mundo pequeno que sua mente criou. Epa, olha aí, consulente. O que a sua mente criou, hein? Sua mente está achando que só tem uma pessoa no mundo aí para você se relacionar. Essa pessoa. Ô, Fênix, a minha mente está achando que só tem essa pessoa aqui. Não é bem assim não, hein? Peraí, ó. Aqui está dizendo que para você não deixar as oportunidades escoarem. Às vezes, gente, também a gente não precisa falar só de relacionamento, né? Oportunidade não é só em relação a relacionamento. Pode ser também, como eu falei aqui, né? Mas, caso você fala, não, mas relacionamento eu só quero se for com essa pessoa. Então, aproveita outras oportunidades. Em relação a quê? Trabalho, estudo, coisas, né, que aparecerem para você. Aqui está dizendo que você está perdido num mundo pequeno. Você está achando que tem pouca coisa para você, quando tem muita coisa aí no seu entorno. Está dizendo que a sua mente criou esse mundo pequeno. Então, abra sua mente, consulente, ó. Abra sua mente. O mundo não é pequeno. Tem muita oportunidade aí para você. Tanto falando de relacionamento, como outras oportunidades. Na área profissional, na área financeira, né? Aí na amizade, área familiar. Às vezes a gente fica ali, né, naquele mundinho, achando que é só aquele que é só aquilo ali que tem pra gente. E não é, gente.
tá? Então, ó, tenta abrir a sua visão aí um pouco mais, né? Olhar aí no entorno de uma forma mais, ó, abrangente, tá bom? É o que tá pedindo para você aqui hoje. Abra novos caminhos, ó. Você tem potencial e está deixando escoar oportunidades. Pensa nisso aí hoje. É o que eu tenho para você do cristal amarelo e eu espero ter te ajudado, consulente. Se você gostou dessa leitura, se ajudou, né, aí pelo menos um pouquinho você, compartilha com mais alguém, que assim vocês me ajudam a ajudar mais pessoas. Se inscreva no canal, né, claro, se você gostou do vídeo, que assim você continua recebendo a notificação para novos vídeos, né, para novos temas também. Todo dia eu faço um tema diferente aqui para você, tá bom, meus amores? E até a próxima, né? Eu espero você aí na próxima, tá bom? Gratidão a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.